Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago, ok? Estamos chegando aí no final. A carta de Tiago são 5 capítulos. Hoje nós vamos fazer uma exposição do capítulo 4, verso 12, ok? Se você puder abrir o texto, acompanhar aqui na projeção ou no seu aplicativo, fique à vontade. A verdade é que a minha intenção era fazer a exposição desse texto a semana passada, né? Que você tem uma unidade aí, o verso 11 e 12, mas não deu tempo, né? Tem muito conteúdo, nós tínhamos a ceia também, então eu fiz a exposição do verso 11 e eu não posso passar de sobressalto o verso 12, que ele é muito rico em questões da pessoa de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar aí o verso 12, tá bom? Tiago, capítulo 4, verso 12. Muito bem. Está escrito assim, verso 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Verso 12. Existe apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Deixa eu recapitular aqui. O Tiago, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ele está instruindo um grupo de irmãos que, por conta de algumas perseguições que ocorreram, e você pode ler isso no capítulo 7 de Atos, eles dispersaram, estão enfrentando alguns desafios da fé. E o Tiago então escreve essa carta para que os irmãos encontrem esperança, encontrem firmeza na palavra do Senhor, não é? Então o Tiago ele tem como base escriturística, o Tiago é irmão de Jesus, o Sermão do Monte e aquele cântico de Maria no capítulo 1. Ali você tem toda uma teologia elaborada naquele cântico em que o anjo, após visitar a Maria, ela louva o Senhor pelo privilégio de ter sido agraciada. E aqui, né, abro um parênteses, ela nunca diz que ela é cheia de graça. Não é isso. Ela é alvo da graça. Quem é cheio de graça, pleno da graça, é Jesus, que é Deus. Maria não é divina. Por isso que ela diz, né? Eu fui alvo da tua graça, eu sou agraciada. E aí ela desenvolve toda uma alegria escriturística, e o Tiago, por ser filho dessa Maria, e mais uma doutrina aqui importante, não é? A concepção virginal de Maria é só em relação a Jesus. Depois ela teve uma vida normal com José. Esse Tiago, ele, no primeiro momento, ele não crê que Jesus é o Filho de Deus encarnado, mas depois, o Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai informar que Jesus aparece para ele, e ele entende o Evangelho como ele deve ser entendido, na sobrenaturalidade. O Tiago, ele se torna um membro importante da primeira igreja, da igreja mãe em Jerusalém, ele se torna bispo. E aí ele escreve essa carta para que os irmãos que estão dispersos tenham embasamento de fé escriturístico para enfrentar as dificuldades. E esses irmãos que estão espalhados pelo Império Romano, eles estão flertando com o mundo de uma maneira perigosa. É por isso que nós lemos aqui, em alguns momentos, que no capítulo 4, o Tiago ele vai fazer algumas denúncias. Ele vai dizer, vocês são adúlteros. E é evidente que esses irmãos, eles não estavam tendo um caso adulterino, uma traição conjugal, não é? Não é isso. O que o Tiago está dizendo, que eles estavam vivendo de acordo com uma filosofia mundana. E essa filosofia mundana constitui em um adultério. Por isso que o Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz assim, adúltero, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Além dessa acusação, não digo uma acusação, mas dessa constatação, o Tiago também ele está resolvendo um conflito entre irmãos por conta de pseudos boas obras, falsas boas obras.
Esses irmãos, eles estão engajados numa assistência social, não para o benefício da dignidade humana, mas numa disputa de cliente, não é? Então, esses irmãos, eles fazem boas obras, mas numa competição social, percebe? Já discutimos essas questões várias vezes, e o Tiago, ele vai insistir para que esses irmãos, eles se arrependam disso, porque no capítulo 4, o Tiago vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, e nós vimos aqui que essa oposição aos orgulhosos não é um castigo de Deus, aliás, é uma bênção. Glória a Deus quando Deus se opõe aos nossos planos. Eu lembro que há alguns domingos atrás, eu falei sobre isso aqui, bendito é o Senhor, e essa foi uma das minhas expressões, pelos nossos planos, projetos que falharam. Foi Deus que se opôs a nós. Se tudo que você intentou, planejou, desse certo, é possível que você nem estivesse aqui, não é? Eu louvo a Deus por muitas das coisas que eu planejei, me esforcei inclusive, não deram certo. Se desse certo, talvez a minha fé, talvez aqui é ser muito gentil comigo mesmo, eu não estaria aqui. Bendito é o Senhor que se opôs a mim, não é? Bendito é o Senhor pelos planos que falharam. Deus, não é? Como diz um homem chamado Agostinho, falando sobre essas questões, lá no 4º século, ele vai dizer que Deus não nos deixa pecar em paz. Quem peca em paz significa que está fora da comunidade da fé. Deus não se opõe àquele que não foi, não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não faz parte do corpo de Cristo, percebe? Então é mais ou menos assim. A gente tem como parâmetro algumas pessoas que pecam, tramam o mal, e as coisas parecem que vão de vento em polpa. Dá tudo certo, planeja o mal e dá certo. E o Salmo 73, 78, se não me falha a memória, um desses aí, há um lamento do salmista, diz assim, olha o ímpio, ele faz tudo e dá certo, e eu quando eu penso fazer errado, dá errado, alguma coisa que não está de acordo, dá errado. Aí Deus vai demonstrar que Deus não nos deixa pecar em paz. Por que o ímpio, ele planeja, maquina o mal e dá certo? Porque ele não pertence à comunidade da fé. O Salmo 1, Deus, o ímpio, melhor dizendo, ele não permanece na comunidade da fé. Eu uso como exemplo, quando eu falo sobre isso, que quando eu tinha uma patotazinha, né, quase que uma quadrilhazinha, no meu tempo de infância, na rua, eu tinha uns amigos que não eram fáceis. Você percebe que, eu digo, os meus amigos não eram fáceis, né? Eles diziam a mesma coisa de mim, né? Era aquela tropazinha. E quando a gente cometia alguma coisa que meus pais descobriam, quem que meu pai corrigia? Os meus amigos? Não, eu. Por quê? Os meus amigos não é filho do meu pai. Entende o que eu quero dizer aqui? Deus corrige filho. Se você insiste em andar fora de uma ética de fé, Deus, e não corrigiu, você está equivocado quanto à fé. Você não nasceu de novo, porque Deus não deixa, por muito tempo, um filho da comunidade, aquele que foi adotado na comunidade da fé, que nasceu de novo, manchar a reputação da família. Por isso que Deus se opõe a mim e a você. Benditos são os planos que não deram certo. Foi Deus que te preservou. Se meu pai deixasse fazer tudo o que eu queria, ele não era meu pai, ele era um irresponsável. Algumas vezes de manhã, eu lembro que a gente levantava bem cedo, eu ia para a escola, e algumas vezes eu queria tomar sorvete, 5h30 da manhã. Meu pai falava assim, não, você não entendeu. Ele não explicava, né, os malefícios nutritivos. Ele dizia, não, eu ficava quieto. O que eu quero dizer é que essa oposição de Deus é um benefício de um pai que não é irresponsável. E aí, como é que o texto termina aqui, ó? Deus, ele se opõe ao orgulhoso. Orgulhoso aqui são aqueles a quem Deus está demonstrando que está adulterando, ele se opõe ao seu plano. E qual é o resultado dessa oposição? O verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, trabalhamos essa questão toda. Verso 10. Aliás, o verso 6 ainda. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes.
Percebe? A oposição de Deus é para nos conceder um benefício. É o Pai que ama, como disse o Agostinho, não nos deixa pecar em paz. O problema de tudo isso é que alguns da comunidade da fé não receberam bem, e ainda não recebem, um benefício de Deus em relação ao irmão. Deixa eu contar uma história aqui, né? Não é fictícia, vocês logo vão identificar. Imagine um sujeito em que ele é um assassino em nome da fé. Ele é tão zeloso que todo aquele que não professa a mesma fé, ele procura uma autoridade, recebe uma carta de autorização e literalmente persegue para matar. E ele vai em busca desses traidores. Esse é um zelote, um zeloso da sua fé. E ele mata em nome da sua fé. E de repente, Deus se opõe a ele, ele se torna um grande mártir, inclusive. Quem é esse? O Paulo. Não é assim? Por quê? É inadmissível, agora olhando um ponto de vista nosso, e até um ponto de vista preconceituoso, é impossível você olhar para um camarada que é um assassino, e falar assim, não, Deus não pode perdoar esse sujeito, não pode. Essa semana, por essas semanas eu vi um rapaz que ele foi meu aluno, ele colocou um post mais ou menos assim, nessas redes sociais da vida aí, né? Algum tempo atrás, décadas atrás, um ator de televisão matou uma moça, eles trabalhavam juntos, né, numa novela qualquer lá, e esse rapaz matou a moça, ele foi preso, um caso assim que teve muita repercussão na época, e esse rapaz, ele na penitenciária, na sua reclusão, ele conheceu o Evangelho, e ele, me parece, eu não sei dizer efetivamente, ele tem um bom testemunho, me parece que ele se converteu mesmo. Eu estou dizendo em tese aí, porque eu não conheço o modus operandi da fé dele. Mas me parece que ele se converteu. E qual é a acusação? É inadmissível que um assassino como esse receba o perdão de Deus e agora aí está dando uma de piedoso. Quer falar do amor de Deus, um assassino. E essa lógica, ela está na nossa cabeça. Porque como é que Deus perdoou o irmão? A coisa aqui não é o irmão? Deus está dizendo, você é um adúltero, você está no jogo da piedade, da assistência social, porque você tem uma disputa, isso traz um capital eclesiástico para você, e você deve desistir disso, e Deus se opõe, por meio da correção, e exalta e abençoa, não é isso que a gente viu aqui? Só que um grupo de irmãos, diz assim, é impossível que Deus possa perdoar, e a todo tempo, nós nos comportamos lançando em rosto a vida pregressa de alguém. Ele está aqui agora, mas você não conhece a vida dele. Você é assim, porque eu também sou assim. A nossa lógica mundana é que é impossível alguém receber o perdão de Deus e, como Isaías nos ensina, Deus lançar no mar do esquecimento nosso pecado e não se lembrar de nós. Então, no palco da disputa religiosa, piedosa, eclesiástica, da vida, nós, porque estamos disputando um com o outro, e quando a gente, entre aspas, está perdendo aí, segundo uma contabilidade imaginária, então a gente traz a memória, ou até conta para o outro, o que o outro fez. Não é assim? No teu emprego, no teu departamento, é assim. Você não sabe o que essa pessoa já fez. Por que a gente faz isso? Porque é um capital que a gente acha que tem na mão para depreciar a moral do outro, para que de alguma maneira a gente não seja prejudicado no jogo da vida. Essa é uma inclinação da natureza pecaminosa. E o que está acontecendo aqui? Quando o texto diz para nós, no capítulo 11, capítulo 4, verso 11, lembra também que o Tiago ele vem fazendo severas acusações, e de repente ele muda o tom, irmãos, e lembra daquele jogo, né? O Tiago, ele é um leão que brada contra o pecado, numa exposição no texto bíblico, mas ele é um pastor, então ele diz, vocês são adúlteros, mas irmãos,
Percebe? Então há uma contundência na hora da exposição. Você é isso, mas ele não abandona. Você está se comportando aqui. Irmãos, isso mostra um comportamento pastoral. Isso mostra um acolhimento, demonstrando que você não está fora da comunidade dos crentes, apesar dos seus pecados. Irmãos é um tom pastoral. E aí, como nós vimos semana passada, o que o Tiago vai dizer? Não fale mal uns dos outros, não julguem. E resumindo a questão toda, nós tratamos a semana passada, nós nos comportamos com uma filosofia mundana, em que nós não podemos julgar em hipótese alguma, mas isso não é verdade. É uma pessoa, a crítica, a ideia de acrítico é uma ideia de uma pessoa que perdeu a capacidade de uma crítica honesta. A vida ela é feita de crítica. E não estou dizendo uma crítica aqui maldosa, rancorosa, rançosa. A vida, Deus deu condições para julgamento. Como eu disse semana passada aqui, você está aqui hoje porque você fez um julgamento. Ninguém te prendeu, ninguém te obrigou a vir aqui. Eu até insisto, o dia que alguém obrigar a você vir aqui amarrado pelas algemas da religião, aqui não é o teu lugar. O Evangelho, ele nos chama para você refletir acerca da tua fé e servir ao Senhor, onde você tiver paz no coração e for uma igreja minimamente honesta com as Escrituras. Então o Evangelho, ele dá uma capacidade de julgamento. Não é um julgamento maldoso. O julgamento que se proíbe na Bíblia é um julgamento depreciativo, por exemplo, como em Mateus e aqui, em relação à moral do outro. Mas a vida de julgamento, você precisa julgar. Como é que você julga um falso profeta? Você precisa ter critérios para julgar. E nós entramos em uma esparrela mundana, em que quando você profere algum tipo de opinião honesta e sincera contra algum sujeito que aparece por aí, olha, esse é falso profeta. As pessoas se levantam e dizem, não pode julgar. É isso que a Bíblia diz? Não, você tem que ter elementos para julgar um falso profeta, para julgar se uma igreja ela é sadia para que você desenvolva a tua fé, você tem que ter elementos, percebe? Então a vida é feita de julgamento. O Paulo vai dizer a todo tempo, não ande com imorais. Ora, você precisa ter um julgamento, o que é imoral e o que é moral, para que você julgue e tenha um comportamento. Uma pessoa que perdeu a capacidade de julgamento, ela é uma pessoa que não tem condições de se autogovernar. A vida é uma vida de julgamento. Julgar não é o problema. Aqui você tem uma outra especificidade. Aliás, julgamento é o que ocorreu na cruz. Deus te julgou culpado e para que você não sofresse as penas eternas do pecado, julgou o teu pecado na cruz. Portanto, o julgamento, ele é uma exigência de Deus em relação a nós. Foi Deus que nos fez com capacidade intelectual, moral, para que você compare coisa com coisa e julgue aquilo que é melhor de acordo com o Evangelho. Percebe? Então, eu insisto mais uma vez, você deve julgar o que eu estou dizendo aqui, para ver se está de acordo com aquilo que a Escritura ensina, para que você não seja presa fácil de qualquer um que ensine qualquer coisa. Então não há um julgamento, não há uma proibição de julgamento, pelo contrário, a Bíblia ensina a julgar, para que você se proteja em relação à sua fé. Então, o que nós estamos vendo aqui? E eu leio o verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o irmão. Ele está falando de irmão, e nesse aspecto da salvação. Como eu disse, tanto eu como você, nós tivemos aí uma vida pregressa. Todos nós tivemos um tipo de vida. E aqui não é nenhum juízo de comportamento. É possível que você tenha andado por sendas horrorosas, por caminhos tenebrosos. É possível que você tenha tido uma vida que você tenha vergonha de falar sobre ela. É possível que você, e muito provável, que você não tenha tido uma vida tão depravada, ou não tenha depravada. Mas você escorregou aqui ou ali. Só que agora você recebeu o Evangelho, aprendeu a ética do Evangelho, e a tua vida agora é conduzida por uma outra moral. Agora, porque você se tornou, entre aspas, muito grande aí, um adversário da fé,
isso entre irmãos aqui. Então eu trago à tona a tua vida pregressa. Percebe o julgamento aqui? É um julgamento maldoso, querendo demonstrar que você não é digno de participar de uma comunidade de santos como essa. Então, em resumo de tudo que estamos discutindo aqui, é isso aqui. Aí então, como eu fiquei devendo a semana passada, vamos para o verso 12. Está escrito assim: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o seu próximo? Vamos trabalhar esse texto aqui. Muito bem. A primeira expressão, há apenas um legislador, nós precisamos entender a exclusividade de Deus. A própria concepção de Deus, ela traz uma exclusividade. E Deus, Ele é o único juiz. É claro, no jogo aí da vida jurídico, nós temos os juízes constituídos. Mas quem tem a palavra final? Quem que decide o que é moral? Aliás, quem decidiu o que é certo e errado, o que é moral, o que não é moral? Foi Deus. E Ele comunicou isso para todos os seres humanos numa intimidade. Todos nós sabemos, na lei da consciência, e Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, capítulo 2, que todo mundo sabe o que é certo e errado, sem que ninguém o ensine. Ele vai aprender os meandros jurídicos da vida, essa coisa toda, mas naturalmente, qualquer criança, ela tem um desconfiômetro natural do que é certo e errado. Eu talvez não tenha lugar de fala, mas vocês aí que já têm filhos, sabem que em algum momento da carreira, da vida, a criança quando vai fazer alguma coisa que não está de acordo com uma lei da casa, ou com a própria moral, ela faz um tipo de traquinagem escondida. Quem que ensinou que aquilo é errado e certo? É a lei da moral. Há um único juiz, que quando soprou do seu hálito do primeiro homem, determinou na nossa consciência o que é certo e errado. E o pecado, ele exacerbou, ele potencializou essa questão da inclinação do pecado. Então quem estabelece de forma irrevogável o que é certo e errado? Um juiz, Deus. Então todas as vezes que qualquer autoridade mundana estabelece uma mudança da ordem moral do Criador, esse incorre em risco, porque ele não é juiz. Por exemplo, trocar o lugar de homem para mulher, mulher para homem, essa é uma lei que Deus colocou. Aliás, a anatomia é assim. Foi Deus que decidiu o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto. Então, essa primeira fala aqui, é do verso 12, há um único juiz. Toda verdade, toda justiça deriva, emana, é oriunda, vem, nasce desse juiz. E essa é a verdade que prevalece apesar da confusão social e moral que a gente vive. Esse juiz, ele é o único que pode julgar. Lembra que os irmãos estão julgando a vida pregressa de alguém. Essa ideia de julgar aqui, ela tem uma ideia de que essas pessoas aqui estão julgando o irmão, eles tomaram o lugar de Deus, usurparam, tomaram a força. É claro que isso aqui é uma expressão de Tiago. Eles querem julgar como se fosse Deus. É isso que o Tiago está dizendo. Olha o verso: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o seu próximo? Ora, se só tem um juiz que pode julgar dessa natureza, e você quer julgar no lugar de Deus, é como se você quisesse dizer, eu sou Deus. Esse é um pecado do orgulho que incorreu o diabo, Satanás, um anjo criado por Deus, que quis tomar o lugar de Deus e se tornou, teve essa natureza mudada, se tornou um demônio. O que é um demônio? Um anjo criado por Deus, que por conta do orgulho, teve essa natureza mudada. O Tiago está dizendo, quem quer julgar o outro dessa natureza, trazendo à tona para depreciar a moral daquele que foi salvo, ele está tomando o lugar de Deus que perdoou. Quando é que você foi perdoado do seu pecado? Na cruz. Quando você for perdoado, está perdoado. Quem é que pode se levantar e acusar que o seu pecado não tem perdão? Deus resolveu, por meio da loucura da cruz, palavras do Paulo, perdoar os pecados daqueles que se arrependem.
E muitos se colocam na posição de Deus. Lembra do que ele fez? É usurpar uma posição que pertence a Deus. É uma ambição, uma inveja de invadir a sala do trono de Deus e ocupar um lugar de juízo e julgar, e invadir de forma arrogante e ocupar o trono de Deus. Essa é a posição que Tiago está aqui denunciando. E aí ele coloca uma coisa muito eloquente que a gente não pode passar de sobressalto. E é aqui que eu vou me deter na maior parte do meu tempo aqui. Verso 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Eu preciso de um pouco de paciência, de um pouco de, até de competência aqui e de paciência dos irmãos e a graça de Deus, para demonstrar algo que se perdeu historicamente no meio das igrejas. Nós somos ensinados que há uma batalha cósmica entre Deus e o diabo. Aliás, citando outra vez o Agostinho, ele vai dizer que nós não precisamos, a única coisa que nós precisamos, melhor dizendo, é de alguém para colocar a culpa, para pecar. Você precisa de oportunidade. E muitos de nós não temos problema em pecar. Nós temos medo de ser descobertos que pecamos. Isso é um problema. Nós deveremos odiar o pecado, porque o pecado fere a santidade de Deus. Isso demonstra temor e respeito à pessoa de Deus. Eu e você, muitas vezes, não temos vergonha de ofender a Deus com o pecado. Nós temos vergonha de ser descoberto. Enquanto ninguém descobrir, está tudo certo. Você é assim, eu sou assim. Percebe? Então nós precisamos de alguém para colocar a culpa. Foi o diabo. Não é assim que a Bíblia ensina. Embora ele seja um tentador persuasivo, embora ele tenha uma natureza de fato acusadora e tentadora, a matéria-prima do diabo é o teu pecado. Se você não fosse pecador, ele não teria elemento para instigar, para atiçar a fogueira da cobiça. Percebe? Por isso que a santificação diminui o raio de ação do diabo. Então o diabo, ele é um oportunista. Se não houver uma natureza pecaminosa, não tem o que fazer. Bom, essa questão toda é para nos ajudar a entender que o teu pecado, ele pode ser instigado pelo diabo, mas a culpa é tua. A natureza pecaminosa é tua. Jesus morreu na cruz não para expulsar o demônio, ele morreu na cruz para pagar um pecado, uma dívida que você cometeu. Isso é o evangelho, percebe? Então não há como você sair para alguma aventura ilícita, seja ela de qualquer natureza, e dizer assim, foi o diabo que me tentou. É possível que tenha até sido, mas a culpa é tua. Você não se exime da responsabilidade. Você e eu só precisamos colocar a culpa num bode expiatório, e como ele é o gênio do mal, nós colocamos, foi o diabo. Não foi, você é pecador, e você precisa se arrepender por meio de Jesus. Nós aprendemos que há uma luta cósmica do bem e do mal. Aprendemos que Deus está disposto a entrar em confronto com uma força opositora do mal para nos guardar, como se houvesse duas forças. Essa é uma mentalidade que vem do pensamento grego há muito tempo. Nós pensamos assim, Deus é bom e o diabo é mau, e eles estão em confronto, mas no fim, Deus vai vencer. Essa é uma mentalidade que foi construída, mas é assim que a Bíblia ensina? Não é essa maneira que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, no capítulo 32 de Deuteronômio, verso 39, está escrito assim, vejam agora, ele trabalha um assunto ali, e de repente ele diz, Moisés, vejam agora, eu sou o único, é claro que não é Moisés, Deus falando, eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, eu faço morrer e faço viver, eu sei ferir e eu sei curar, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Esse texto por si só vai nos mostrando que não há uma rivalidade entre Deus e qualquer outro ser. O diabo não é adversário de Deus.
O diabo não resiste a Deus. Deus é criador. O diabo, Satanás, é uma criatura. Ele é um anjo, que se tiver que se rivalizar, é com outro anjo da sua natureza. Mas Deus governa. Deus é único. Deus é exclusivo. E não há força que possa resisti-lo. Há um único Deus. Então a existência de Deus exige exclusividade. Por exemplo, uma das características essenciais, um dos atributos de Deus é a onipotência. Oni, um prefixo latim, que significa a reunião de tudo, ou seja, do poder. Qual é o poder que não está nos domínios de Deus? Não existe. Se existirem dois deuses, não haveria onipotência, porque os dois estavam em conflito. Percebe? Em Deus há todo o poder, não há força cósmica, extraordinária, espiritual, natural, que se opõe a Deus. Deus está fora de tudo, Ele é antes de tudo, não há quem possa resistir a Deus. Há um único Deus e absolutamente tudo está em seus domínios. Deus exige exclusividade. Não há outro Deus, não há um Deus nem igual nem inferior. Deus julga e decide destruir ou salvar na sua soberania. É o que a gente acabou de ler em Tiago aqui. O julgamento de Deus, ele é um ato extremamente amoroso. Depois do pecado, imagine se Deus aceitasse qualquer atitude contrária à tua natureza. Seria um Deus tíbio, fraco, raquítico. Por isso que a ira de Deus é uma característica importante da Bíblia. A ira de Deus não é uma mancha, uma nódoa no caráter de Deus. A questão é entender que ira de Deus não é a raiva humana, que quando a gente vai se dominando, e de repente a gente explode em raiva e quer matar todo mundo, não é assim? A ira de Deus, ela é dominada pela sua graça e seu amor. Deus age com justiça no tempo certo, pois tudo em Deus é perfeito como Ele. Se Deus não reagisse contra o pecado, seria uma espécie de santidade delinquente. Deus não é delinquente. A sua santidade e o seu juízo exigem uma postura firme contra o pecado, contra tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Se Deus não reagisse contra o pecado, seria um Deus fraco, um Deus imoral. Seria um pai, desculpe aqui a expressão, bobão, que é escravo sentimental do filho, que deixa o filho fazer tudo o que quer. E porque o filho faz tudo o que quer, vira um delinquente que vai me assaltar no primeiro farol. Porque o pai não corrigiu. Percebe? Deus não é um pai delinquente, não é escravo das suas paixões. Deus tem domínio de si mesmo. E Deus se levanta em justiça e ira. Isso é um ato de amor para aqueles que estão em Cristo. Até o juízo de Deus é um ato severo para corrigir em disciplina. Por isso que o próprio Paulo vai dizer que coisa terrível é quando Deus nos entrega as nossas próprias vontades. Louvado seja o Senhor, que não deixou você e a mim ser conduzido pela própria vontade. Você tem vontades esquisitas aí. Eu tenho cada vontade esquizofrênica, que se eu desse vazão para isso, não tivesse uma moral do Evangelho, irmãos, vocês não vão acreditar. Mas a graça de Deus, de tempo em tempo, ela nos corrige. A pior coisa que existe é quando Deus, conforme Romanos capítulo diz, Deus entregou as suas próprias vontades. E se você tiver curiosidade, leia o capítulo 1 de Romanos. O que acontece quando Deus entrega a você a tua própria vontade? Ele diz lá, se tornaram mentirosos, ladrões, parricidas, matricidas, invejosos, efeminados, homossexuais e tudo isso. Porque a competência que você tem por conta da natureza de Adão é te desumanizar. Bendita é a mão do Senhor que não nos deixa fazer o que nós queremos. Então aquele tipo de pessoa diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É muito provável que você está debaixo da ira de Deus. Porque a ira de Deus é deixar você à vontade para fazer o que quer. Percebe? Então Deus se levanta porque Ele pode julgar. A pior coisa que pode acontecer para um crente é fazer algo errado e nada acontecer.
Porque quem deixa à vontade, quem fica à vontade é aquele que não pertence à família. Porque aqueles que se assentam na mesa da graça, o Pai corrige para que não caia na delinquência espiritual. Bendita é a vara da correção do Senhor, e ela vem por muitos meios. E o Tiago vai, nos próximos capítulos aí, nós vamos aprender sobre isso. Ele diz para chamar para orar pelo doente, para que confesse seus pecados. Essa é a cena do próximo capítulo. Mas a nossa questão aqui é, há um único Deus. Não há uma disputa. Quer ver um exemplo de alguém que teve uma dificuldade severíssima, mas nunca atribuiu a Satanás o que ele estava passando, mais a Deus? O Jó. Aliás, Satanás aparece no livro de Jó no primeiro capítulo, no segundo. Primeiro capítulo não aparece mais. Não se cita o nome dele. O protagonismo é Deus, Jó e alguns amigos ali. Satanás, ele é um mero instrumento. E há uma cultura do Jó, ele precisa ser trabalhado pela boa mão do Pai, mas ele nunca atribui a Satanás o que Deus está fazendo. E eu vou ler alguns textos aqui, vamos lá. Jó capítulo 5, 17 e 18. Olha o que o Jó disse: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele trata do ferido, ele machuca, mas as suas mãos também curam. Ele atribui o sofrimento dele a Deus. O capítulo 6 do próprio Jó, verso 4, diz assim, ó: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Percebe? O texto diz que quem é o objeto da coisa, quem é o que torna a coisa concreta, é o diabo, mas ele é um instrumento que Deus está usando para melhorar o Jó. E o Jó não atribui, foi o diabo. Não foi o diabo. Foi Deus. E ele diz ainda, no capítulo 13, verso 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo que defenderei os meus caminhos diante dele. Irmãos, nós vivemos numa crise teológica, em que qualquer coisa que acontece, a culpa é do diabo. Você vem para um culto como esse, em tese, pega o seu carro, anda aí na estrada e fura o pneu. O que você foi ensinado a dizer? Está vendo? Só porque eu fui buscar a Deus, o diabo já furou meu pneu. É isso, essa infantilização. Deixa eu explicar uma coisa aqui, é séria. É difícil de compreender, mas é sério. Sabe, pneu é de borracha. E quando tem um prego assim e fura, aí escapa o ar, aí tem que trocar. Contingência da vida. Alguns de nós somos tão infantilizados por essa turba de gente impostora, que quer conduzir um povo de Deus, que torna as pessoas infantis na fé, que tudo atribui ao diabo, e tira de mim e de você a responsabilidade de uma envergadura moral diante da sociedade. Você tem responsabilidade, e precisa entender que as contingências da vida, elas acontecem naturalmente, mas há um soberano que não perde o controle da vida para o diabo. É possível que você esteja passando por uma crise financeira e foi ensinado que o devorador está surrupiando o seu salário. Mas a grande verdade é que você é um irresponsável com o seu dinheiro. Você não é um bom mordomo. Você gasta mais do que deveria. O diabo não tem nada a ver com isso. É você que é imaturo e não é um mordomo de Deus. Isso dói. Dói porque o Pai quer nos sarar. Isso em todas as contingências da vida. Eu, por conta do calor também, estava meio que esquisito, como eu disse, né? Irmãos, talvez se eu tivesse me alimentado bem ontem e dormido melhor, talvez não estivesse passando por isso. Mas é mais fácil assim, o diabo está fazendo isso porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não, irmãos, sabe o que é? Nós precisamos tomar as rédeas da vida em algum aspecto e entender que quando o diabo não participa, você tem uma envergadura moral para tomar a rédea da vida, porque Deus não está em disputa com Satanás. Olha o Jó, ele está sofrendo, ó. Embora ele me mate, não é o diabo que está fazendo isso, é Deus, porque Deus tem alguma intenção boa que eu não consigo entender.
E ele não desiste, ele é resiliente. Capítulo 16, verso 11 ao 14, Jó diz assim: Deus, não é o diabo, Deus me fez cair nas mãos dos ímpios. Ele atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço, esmagou-me, fez de mim o seu alvo. As suas flechas me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Ele não está dizendo que está bom, ele está reclamando. Aliás, daqui a pouco, mais adiante, outro dia, a gente vai ver que a paciência de Jó, ela tem estado equivocadamente, porque ele aparece aqui. Ele está sofrendo, mas ele diz assim, ó, é Deus que tem o controle da minha vida. Eu não consigo entender o didatismo disso agora, mas é Deus que está conduzindo. E todo mundo reclamando com ele, ele ainda se levanta com o seu posicionamento firme. E em Jó 19, ele diz assim, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no Ele faz o que quer. E se você de fato entendeu quem é Jesus na sua vida e participa da comunidade da fé, você pode não entender o momento que você está passando, mas é Deus que está conduzindo por esse vale. Às vezes é o vale da sombra da morte, mas o sabor do sofrimento, se é que eu posso colocar na mesma frase de forma poética, é que é melhor sofrer no vale da sombra da morte com Jesus do que andar em pastos verdejantes sem Ele. Deus tem um propósito, irmãos, para aqueles que de fato são seus. E por fim, essa coisa toda, o Jó ele vai ser abençoado, como nós sabemos. Mas ainda no capítulo 10, 28 de Mateus, olha o que Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que está acontecendo é que Jesus está ensinando no capítulo 10 que haveriam pessoas que se levantariam resistindo ao evangelho e matariam aqueles discípulos. Tanto que no capítulo 11 o João Batista já é decapitado. E há um medo natural da perseguição. O evangelho não tira o medo real, não é um entorpecente mental que rouba de nós a capacidade do sentimento, das emoções. Ele coloca as coisas no lugar. Eu sei que você tem medo da perseguição, mas não tenha um medo exacerbado, não seja escravo do medo, não se tranque na masmorra da aflição, porque o homem pode acabar com o corpo, mas é só isso que ele pode fazer. Jesus está ensinando que as perseguições elas virão, e muitos infelizmente morrerão. É natural que um crente ele tenha medo da perseguição, ter medo da difamação. Se há algo que a gente reputa como bom e honesto, é a nossa reputação. E quando alguém fala mal de nós, a gente entra em desespero. Não tenha medo de pessoas que só podem falar. Não está tirando uma defesa lícita, mas está dizendo que você não deve ter medo exagerado. Existe uma ideia falaciosa, enganosa, de que Satanás deve ser temido. Por quê? No mundo da religião, quando você cria necessidade, você tem cliente. Percebe? É por isso que existe campanha. Ao invés de ensinar você a ser honesto e bom mordomo, eu digo que você é filho de Deus e tem que ganhar tudo. Aí eu tenho cliente para 12 dias, para 12 anos abençoado, aí sei lá o quê. Quando se cria necessidade, você tem cliente. Quando se cria necessidade, você tem pessoas que não crescem. O evangelho, ele insiste que haja uma maturidade. E nós aprendemos, por meio de uma doutrina medieval, que Satanás, ele é o chefe do inferno. O que está no imaginário popular? O inferno é uma coisa assim. Tem um caldeirão quente lá, né? Borbulhando. E quem que é o diabo? Um ser sarcástico. Está rindo, você tem aquele tridente, dá uma espetadinha no traseiro, vem cá. Não é assim? É assim. Me diga uma coisa, onde é que está isso na Bíblia? Me diga onde tem isso na Bíblia. Aonde diz que Satanás é o chefe do inferno? Me diga, aonde tem essa ilustração, essa realidade? Ela não é escriturística. Você não tem na Bíblia dizendo que o inferno o Satanás é o atormentador do inferno.
Eu sei que isso não é palatável, não é digerível para muitos de nós, por conta de uma construção equivocada, por conta de um poder escriturístico que fugiu dos púlpitos das igrejas, que é muito melhor criar um rival para Deus, para que você tenha onde se justificar. Mas não existe um texto bíblico dizendo que Satanás, ele é o dono do inferno. Isso choca muitos de nós. Não existe essa mitologia, essa ideia, ela é mitológica, medieval, que criou o imaginário popular que o diabo, ele castiga o homem condenado. Não é um ensino bíblico. Olha o que Jesus diz, e eu leio de novo: não tenha medo dos que matam o corpo, não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem é que tem autoridade de condenar? Deus, que é juiz. A sua consequência, a decisão eterna, está na mão de um legislador, e o meio de fugir da ira eterna de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tema de forma exacerbada aquele que só pode acabar com a materialidade, mas não tem poder no seu destino eterno. O Tiago está dizendo: há apenas um que pode salvar e condenar, é Deus. E para você que recebeu Jesus, a tua condenação já está ratificada. Deus, o Pai, condenou Jesus no teu lugar. A boa notícia é que o nosso Salvador ressuscitou ao terceiro dia, e aqueles que recebem Jesus já estão salvos, porque a ira de Deus foi colocada sobre o Filho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tenha medo daquele que pode só roubar os seus bens. Não tenha medo exacerbado, exagerado. Não seja um escravo daquele que pode apenas, numa forma contingencial, causar algum problema. Tema com reverência, trema e estremeça aquele que tem o poder do destino da sua vida eterna. Um homem chamado Calvino, ele disse assim: um homem imortal, por mais irado que esteja, não pode tirar da sua vingança, ou não pode aplicar a sua vingança além da morte. É como se isso fosse pouca coisa, né? Traz medo. Mas eu quero dizer o seguinte: mas o poder de Deus não conhece quaisquer limites. Deus é o único a quem devemos temer. Satanás não merece esse temor santo, essa reverência, porque ele não é eterno, ele é criador. E vamos avançar um pouquinho mais aqui. Uma certa ocasião, Jesus, ele estava numa cidade chamada Cafarnaum. Fez o que tinha que fazer lá, atravessou o lago de Cafarnaum e foi numa cidade chamada Genezaré. Teve aquele problema lá da tempestade, ele fez o que fez. Quando Jesus colocou os pés em Genezaré, você tem 2 endemoniados, ou um, depende do ponto de vista do escritor lá. O que o diabo fala na boca do possuído? Essas palavras, capítulo 8, 29 de Mateus. Olha só, Jesus, Filho de Deus, coloca o pé em Genezaré. O diabo usa o poder de comunicação do homem que está possuído e diz assim: eles, o diabo, gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido. Olha o que o diabo, ele não erra na teologia. Ele sabe que há um tempo determinado que ele será castigado. Vamos evoluir um pouquinho mais aqui. Esses gritos dos demônios dizendo: Jesus, Filho de Deus, não é o tempo ainda de nos atormentar. O Senhor veio antes. Essa é a questão, mas eles sabem que eles não são os senhores do inferno, do tormento. Os gritos dos demônios expressam temor e raiva. Sabe quando você grita com alguém com temor e raiva? Você vem fazer aqui, antes do tempo. Eles gritaram: o Senhor veio antes do tempo nos atormentar. Eles sabem que estão condenados e sofrerão eternamente. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, a mesma palavra atormentar que aparece nesse capítulo 8, o verso 29, aparece em Apocalipse. Olha o que está escrito: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo com enxofre,
onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta. Eles, quem? Essa trindade do mal, inclusive Satanás, serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O diabo, as hostes malignas, não têm autoridade no inferno. Quem tem autoridade, como diz Paulo em Filipenses, no céu, na terra e debaixo da terra, é Jesus, o Filho de Deus. Ele tem autoridade para salvar e para condenar. O próprio diabo tem consciência que ele será derrotado. É ele que diz: você veio antes do tempo nos atormentar. Porque o diabo, ele nos assusta, porque nós somos assustáveis. Mas o destino do diabo está selado. Ele será atormentado de dia e de noite por toda a eternidade. E quando que aconteceu a condenação do diabo? Na cruz. Jesus venceu. E a ele foi dado autoridade nos céus e na terra. Por isso, para aqueles que foram salvos, Jesus é o pão da vida. Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e nasceram de novo, Jesus é o bom amigo. É a resplandecente estrela da manhã. Para aqueles que foram salvos, eles receberam a alegria da salvação. Mas aqueles que estão debaixo da ira de Deus, Jesus é um tormento eterno. Porque um homem que não foi regenerado não suporta a santidade. A santidade é um sofrimento, a santidade é um peso. Ninguém suporta a santidade de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Satanás será punido. E ele é consciente, como nós vimos nos textos bíblicos. Lucas escreve no capítulo 10, 18, alguma coisa assim. Jesus respondeu, sendo acusado por alguns: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu trago esse texto à baila para demonstrar que não há um rival para Deus. Jesus é eterno e viu a queda de Satanás. Satanás não viu queda de nada, ele caiu. Ele não é Deus. Ele não é onipresente. Foi bom lembrar disso aqui. Nós somos enganados, parece engraçadinho, mas é a verdade. Imagine que tenha alguns lugares da cidade, alguns terrenos de macumba. E é possível que tenha. E é claro que tem. Alguém diz assim, tem lá uma manifestação, aí ele diz assim, eu sou o diabo, o diabão mesmo, né? O diabo tem seus... Eu sou o diabo. Ao mesmo tempo, no outro terreiro ali, o outro diz assim, eu sou o diabo. Não é possível. Ele não é onipresente. Percebe o que eu quero dizer? É falacioso, é enganoso. Ele não ocupa todos os lugares ao mesmo tempo que ele é uma criação. Muitos de nós sequer têm medo de orar, porque foi ensinado que o diabo pode ouvir e atrapalhar a tua oração. Irmãos, que ele ouça mesmo, porque estamos orando ao grande Deus. Estamos pedindo a Ele, que Ele corra, saia em retirada, porque a nossa oração está dirigida a um Deus santo, a um Deus onipotente, a um Deus fiel e que não tem rival. Que Ele ouça os meus pedidos, que Ele saiba que eu estou clamando a um juiz eterno. Ore com eloquência, para que as hostes de Satanás ouça que há um pedido honesto, sincero, ao grande Deus, ao autor e consumador da nossa fé. Você não pode ficar na masmorra do medo. Abra a boca e ore, para que os quatro cantos do mundo ouça que estamos clamando ao único juiz, ao único. Judas, também irmão de Jesus, no verso 6 da sua carta ele diz: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele, quem Deus, os tem guardados em trevas, presos em correntes eternas, para o grande juízo. A ideia de estar guardado aqui, não é que eles estão confinados em algum lugar inerte, pelo contrário, eles estão aí, usando e fazendo bem o que sabe fazer, tentar destruir e com essa natureza. A ideia de estar preso em cadeias, é uma ideia jurídica, no sentido de que já está sentenciado o seu juízo. É irreversível, não pode mudar. E é mais ou menos assim, coisa que eu tenho falado sempre aqui. Quando houve a queda
a rebelião de Satanás, o anjo que se rebelou, ele teve a natureza mutada, transformada. Anjo, por conta do orgulho, se transformou em demônio. Qual foi a sentença de Deus? Está condenado, irreversível. O Adão pecou. Relato no capítulo 3 de Gênesis. E com ele todos nós. É isso mesmo. E com ele todos nós. O que se esperava? Que Deus também nos reservasse para o juízo eterno, irrevogavelmente. Mas aí tem a maravilha do Evangelho. Quando o anjo pecou, Deus não disse, eu faço o anjo para salvar o anjo. Não, anjo está condenado, não muda mais, ele será atormentado. Mas quando Adão pecou e todos nós, Deus disse, eu me faço homem para morrer no lugar do homem, para salvar homem. Deus não se fez anjo para salvar anjo, mas se fez homem na pessoa de Jesus para nos salvar. Ele decidiu nos salvar, e aqueles que recebem Jesus como Senhor, podem desfrutar da salvação. A ira de Deus foi aplacada em Jesus, o Cordeiro de Deus. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu espero que o Espírito de Deus traga isso à sua consciência, porque eu não tenho condições de explicar, humanamente impossível, mas você acha que o seu pior adversário é o diabo. Eu não sou advogado desse sujeito infeliz, não sou. Eu não sou advogado de você mesmo, nem o meu. Não faço defesa de ninguém. Eu quero dizer que você tem um inimigo, ele é poderoso. Ele se chama Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. O problema desse inimigo é que ele lê as intenções. O problema desse adversário é que ele sabe as motivações. Lembra do Salmo 3,9? Eu já falei dele aqui. Tu me sondas e me conheces. Quando me assento e me levanto, eu posso te enganar com a minha atitude de piedade, mas eu não posso enganar a Deus. Sem Jesus, você corre grande perigo, porque Deus é insubornável, não tem negócio. Deus é um juiz justo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. A única maneira de escapar da ira santa de Deus é correr para a cruz, é fugir para a cruz. Por isso que Paulo vai dizer, tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Bendito é o homem que tem paz com Deus. Bendito é o homem que correu à sombra da cruz. Bendito é o homem e a mulher que se arrependeu dos seus pecados e está em paz com Deus. Desfruta da amizade do Deus bondoso. Não está condenado, mas saiu da condenação para a bem-aventurança da salvação. Deus não é subornável. Deus não muda os seus propósitos. A ira de Deus consome tudo que não é santo. Tão certo quanto Deus é vivo, assim será a retribuição contra tudo que é contrário à sua natureza. Como nós vimos, caminhando para o final, em Apocalipse 20:10, o texto diz que inclusive o diabo será colocado no inferno, porque ele não é dono de lá, porque no inferno há também a presença de Deus, plena, não há lugar onde Deus não esteja. A santidade de Deus, ela é insuportável. Por isso que eu tenho algum problema quando a gente canta, Senhor, derrama a tua glória aqui, Senhor, derrama a tua glória. Irmãos, uma fagulha da glória de Deus, sem Jesus, fulmina o homem. Só é possível suportar a glória de Deus, escondido à sombra do Cordeiro de Deus. Jesus é o Salvador da ira eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus que foi ofendido. Dura coisa cair na mão de um Deus irado. Diante de tudo isso, o texto diz para nós, voltando para o Tiago, olha quanta coisa você tem nesse versículo. 12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Percebe? Quem que pode decidir o teu futuro? É Deus.
A tua vida é eterna, não é um jogo de dados, não é uma aposta. Deus não está apostando com o adversário, se é ou não é. Existe um critério da moral, existe um critério do grande juiz, e nós cruzamos a linha da imoralidade, e só há um jeito de fugir da ira vindoura, da ira do Deus vivo, é recebendo a oferta desse Deus ofendido, irado porque a tua santidade foi manchada, mas ele se expressou com amor. Por isso que está dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. E aí terminamos com o assunto de Tiago. Quem é você para julgar o próximo? Lembra que julgamento é essa questão. Eu não sei por quais caminhos você andou. Eu não sei o que te trouxe. Eu não sei qual é a motivação que te trouxe. Eu espero que seja o evangelho, o arrependimento. Mas se você se arrependeu, ainda que um adversário de qualquer sorte traga de volta alguma acusação, não é possível anular o que o grande juiz fez na cruz. Dos seus pecados ele não lembra mais. Ainda que alguém queira manchar a tua reputação. E você conhece a vida dele? Isso traz mais glória ainda, porque Jesus disse, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quando quiserem lançar na lama da difamação o teu nome, é verdade que você andou por lá, é verdade que você não podia se auto-salvar, mas é verdade que o grande juiz julgou o teu pecado na cruz. Então quem é você para fazer um juízo moral da minha vida pregressa? Se o juiz quis me salvar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Quem é você para julgar o teu próximo? Quem é você para dizer se ele merece a salvação ou não? Quem é você para se intrometer na vida alheia? Foi Deus que pagou, foi Deus que o recebeu como filho. Eu termino aqui dizendo que Tiago, a ideia de Tiago é demonstrar que Deus é o único que estabelece o meio de perdão, porque ele é o único juiz. Meus irmãos, missa de sétimo dia não tem jeito, porque está escrito, ao homem é ordenado a morrer uma vez, imediatamente vem o juízo. Não tem boas obras, não tem nada. Você precisa aplacar a ira do Deus Santo enquanto respira. Você não pode dar o último suspiro estando em inimizade contra Deus. Você precisa correr para a cruz de Cristo, porque é o meio que Deus decidiu perdoar o teu pecado. Percebe? Se fosse no Brasil, você conhecesse alguém no STF, arquivava o processo, queimava os arquivos, mas Deus não queima arquivo. Quem peca tem dívida, tem conta para pagar, mas como você não tem como pagar, Deus enviou Jesus, para que ele pagasse a sua conta. Não significa que ele deu pedalada jurídica como no Brasil, significa que a dívida foi paga em Jesus. Você é salvo por conta de Jesus. Tiago demonstra que há um único legislador, e que ele não está fora, não é um juiz que criou a lei, está julgando na retórica, está julgando no processo. Tudo em Deus é eterno. Deus e a lei é a mesma coisa. Nada e Deus é fora dele mesmo. Deus é eterno, então o amor é eterno, a ira é eterna, tudo é eterno. Deus não criou um tribunal e sentou para julgar. Ele é o próprio tribunal. Por isso que o João vai dizer, Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Portanto, eu termino aqui com a palavra de Tiago. Quantas vezes nós queremos usar a vida pregressa de alguém para uma disputa egoísta? Mas se Deus o perdoou, quem é você para manchar o currículo daquele que é santo em Jesus? Mesmo você não pode manchar o currículo, porque está escrito em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem tribulação, nem espada, nem fome,
o que poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Se Deus te amou em Cristo Jesus, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Somos mais que vencedores, porque o nosso pecado foi pago em Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma. Estamos em Cristo. Mas você não deve sair daqui essa manhã da mesma forma que entrou, se você não está em Cristo. Dura coisa é cair na mão do Deus irado. Caia você na mão de qualquer outro, mas não caia na mão de um Deus irado, porque Ele é justo. Mas se você recebeu Jesus, você tem motivos para celebrar a vida, não do tempo só, mas da eternidade. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Quão grande é o amor da cruz. 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 Isso deve invadir a tua consciência, descer ao teu coração, para que você celebre a vida em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, o príncipe da paz, aquele que nos salvou. Ele é Deus, Ele é homem que morreu e venceu a morte. Eu convido você a ficar de pé e terminarmos colocando tudo aquilo que somos diante do Senhor. Se há alguma sombra do passado que incomoda a tua consciência, ele é um sopro do inferno que quer desmotivar você a não desfrutar do amor de Deus. É verdade, você não prestava. É verdade, você escorrega ainda. É verdade, é verdade. Mas você não deve olhar para mim, olha para a cruz. Jesus. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, bendito é o nome do Salvador, bendito é o nome de Jesus. Receba Jesus, receba Jesus, receba Jesus. Não há outro trabalho mais digno do a pregação do Evangelho. É o único que pode determinar o destino eterno de um pecador. Jesus. Jesus, 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 o Filho de Deus, receba o Salvador, desfrute da alegria da salvação, espere a eternidade, em breve Ele virá, em breve estaremos com Ele, o nosso Salvador, é o Redentor que o Jó clamou. Eu sei que o meu Redentor vive, para a glória do Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Terminamos aqui, vamos terminar louvando ao Senhor com alegria, com entusiasmo, e que a nossa consciência seja ocupada eternamente pela presença santa do nosso Salvador. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.